Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente, estou passando um vídeo para vocês. No final desse vídeo, eu vou passar uma atividade, tá? Para vocês fazerem e vocês me entregarem até o final da aula, tá bom? Então, fiquem ligados. Hoje, tá? Na verdade, não só hoje, mas o bimestre todo, né? Esse segundo bimestre, o tema é Ásia. E hoje eu vou me aprofundar um pouco mais em algumas questões referentes à Ásia, tá? Nas semanas passadas eu falava um pouco mais de modo geral, tá? E agora eu vou entrar mais em algumas questões. Já vou avisando vocês que o ano que vem, né, que vocês entrarão no ensino médio, um dos assuntos mais comentados, mais vistos e até mesmo cobrados nos vestibulares é a geopolítica, tá? Então, a geopolítica, quando a gente fala, né, da geografia, mas em termos globais, tá? A correlação entre diversos países, entre diversas regiões, entre como o mundo ele realmente é na sua complexidade, tá? Colocando ali a relação natureza e homem, colocando ali também o conflito, os interesses de diversas classes econômicas e políticas e sociais, a questão também, né, do avanço do capitalismo, do imperialismo e por aí vai, tá? Então, vou recapitular com vocês algumas coisas da matéria, tá? E vou aprofundar em outras, tá? Se eu estiver olhando para baixo, é porque aqui eu tenho um roteiro de aula, né, que eu preparei para vocês. A primeira coisa, quando a gente fala sobre Ásia, né, a gente está falando de um continente que ele é muito grande, né, em termos de extensão, e também é um continente onde a maior parte da população reside, né? E, além disso, é uma região que é bastante milenar, né? À toa que quando a gente fala de culturas da Ásia, por exemplo, da indiana, da chinesa, da japonesa, é bem comum a gente ter aqueles traços, né, milenares, antigos, tradicionais e por aí vai. Então, a Ásia, ela é bastante diversificada, no entanto que a gente considera, né, algumas regiões específicas, né? Então, quando a gente fala sobre região, é porque a gente está agrupando elementos que são semelhantes, elementos que são comuns. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Oriente Médio, da, da Ásia, é porque é uma região que tem umas características específicas que é diferente do Sudeste Asiático, que é diferente do Sul, que é diferente do Leste e por aí vai, tá? Cada uma dessas características tem descrito bonitinho no livro de vocês. Tem uma aula que eu deixei gravada e eu enviei para vocês, eu posso reenviar de novo essa aula. Se eu não me engano, foi no início de junho, né? Então aproveita e vocês pegam todas as aulas, né, que eu deixei gravado, para vocês fazerem no final a atividade, tá bom? Então, a primeira questão é essa, né? De que a Ásia, além dela ter características culturais, ela também vai ter características físicas, né? Bastante diferentes também. Então, assim, na Ásia é onde a gente encontra o maior pico, né, do mundo em termos de relevo. É lá que está localizado o famoso Monte Everest e também a Cordilheira do Himalaia, né? Na Ásia a gente também vai ter regiões desérticas, a gente vai ter regiões que são mais frias e vamos ter regiões que são mais quentes. Então, assim, tem de tudo um pouquinho na Ásia. Mas nessa aula eu vim falar especificamente sobre a China e o Japão, tá? Então, China e Japão são dois países que na Ásia eles se destacam bastante, tá? Vou começar falando sobre o Japão e depois eu falo sobre a China, tá? O Japão, para início de conversa, ele é um país insular.
né? Ele é composto por diversas ilhas, ele está numa região de estabilidade tectônica, ou seja, uma região onde é muito comum se ter vulcão, maremoto e terremoto, tá? E é por esse motivo, né, que também no Japão acaba sendo um país onde as pessoas elas tiveram que estudar muito e desenvolver tecnologias para que mesmo diante desses fenômenos não ocorresse tanta destruição assim, né? Então, por exemplo, no Japão, eles desenvolveram toda uma tecnologia para identificar terremotos, toda uma tecnologia, por exemplo, que mesmo tendo terremotos, as estruturas dos prédios dissipem a energia e não se abalem, né? Depois vocês dêem uma procurada pela internet, que tem bastante coisa interessante, legal, né? Sobre essas tecnologias. Mas também a gente tem que lembrar, né, de outros aspectos que, por ser um país formado por ilhas, o seu relevo é praticamente montanhoso e não são todas as áreas disponíveis e próprias para se morar, né? Então, a população lá passa um pouco por essa dificuldade e ainda não é um país que possui muitos recursos hídricos, muitos recursos minerais, ou seja, não tem muito o que se explorar economicamente, né? Então, a agricultura não tem muito espaço, a questão de mineração não tem muito aonde pegar, enfim, o solo é pobre, então, tipo, além de não ter espaço, não dá certo, né? Então, isso faz com que o Japão ele acabe sendo muito dependente de outros países e ele começa a importar os produtos. Daí, o Japão ele acabou desenvolvendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou a desenvolver outras possibilidades e essa possibilidade se chama informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia. Então, o Japão é praticamente o país que lidera esse ramo por causa dessas condições e também por causa da cultura do povo, né? Um povo que estuda, um povo enfim, vários japoneses saíram do Japão e já foram para os Estados Unidos para estudar. É um povo que investe muito em educação, né? Então, essas são as principais características do Japão. O Japão é a terra do sol nascente, né? Onde no mundo primeiro amanhece o dia, né? Uma outra característica muito interessante, não sei se vocês já repararam, mas os mangás japoneses tudo tem aqueles olhões, né? Que é diferente da população que costuma ter os olhos menores. A ideia de fazer mangá japonês com os olhos grandes dar uma ideia cultural mesmo, né? De que o Japão está de olhos abertos, de que o Japão está crescendo, de que o Japão está evoluindo, de que o Japão está metendo a cara, está estudando e por aí vai, tá? Então, essas são as principais características do Japão, tá? Nos anos 2000, ele se tornou a terceira maior economia do mundo. Antes disso, na década ali, mais ou menos de 90, ele era a segunda, só perdia para os Estados Unidos. E hoje, a China, ela ultrapassou o Japão, tá? E daí, a gente entra, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a China, né? Então, vamos lá. A China, ela é um território diferente do Japão, que não é insular, né? Não é composto por ilhas, é um território muito grande, tá? E também de população bastante numerosa, tá? Só que apesar de ter um território muito grande, a China ela é dividida em 4 regiões, tá? Vamos lá. Primeiro, a China ela é banhada pelo Oceano Pacífico. Ela tem um litoral de praias e por aí vai. E perto ali da região, né, oceânica, vamos dizer assim, é a região da China que é mais desenvolvida e mais concentrada,
né? Então, nessas regiões, a gente vai ter as principais cidades chinesas, principalmente a capital. A gente também vai ter as chamadas zonas econômicas especiais, ou seja, que são regiões, né, específicas para a exportação. Então, se tem muito investimento interno, não, desculpa. Tem muito investimento internacional, grandes empresas, né, que se aproveitam da mão de obra, né, porque a população da China é uma população muito numerosa. Então, se aproveita para fazer, né, uma economia girar nessas zonas econômicas especiais. Logo depois das zonas econômicas especiais, a gente vai ter os polos de crescimento regionais, que vai ser ali as grandes cidades, né, da China, que também a gente vai ter um pouco ali de indústrias funcionando, comércio muito intenso, muito grande, entendeu? Muita gente trabalhando. Mas para o interior, a gente vai ter as áreas agrárias, né? Porque como a China ela tem um território muito grande, né? Tem um território favorável para a agricultura. Então, nessas áreas vão ser, né, mais para o interior, onde a gente vai ter esse predomínio agrícola e também de gado. E no finalzinho da China, né, o extremo interior, a gente vai ter uma área que não é quase desenvolvida e que é pouco despovoada, sendo que a maior região da China é essa, né, é a questão da periferia. Eu fiz aqui, só para mostrar para vocês, um mapa, mas é um mapa bem assim, à mão mesmo, né? Mas tem essa imagem muito melhor no livro de vocês, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, ó, deixa eu focar. O que tá em azul é a parte interior, tá? Aqui a gente tem o interior do continente da Ásia e aqui nós vamos ter o Oceano Pacífico, tá? Então, a parte azul é o que eu tava falando, né? Que é a área que é pouco povoada, que é a periferia. Em vermelho, a área agrícola, tá? Em laranja, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? A gente vai ter a área industrial, tá? Essa partezinha aqui em laranja. No rosa, a gente vai ter as grandes cidades, tá? Então, por exemplo, aqui o laranja é a parte industrial, no rosa também tem um pouco dessa industrialização, entendeu? Só que é a área que é muito mais povoada, onde tem muito mais comércio, onde tecnicamente é muito mais desenvolvido. E aqui, onde a gente tem essas bolinhas, são as cidadezinhas, né, que a gente chama de zona econômica especial. Ou seja, são aquelas cidades onde a gente vai ter vamos dizer assim, um mercado imobiliário, financeiro, especulativo, tá? Investindo nessas cidades, tá? Por causa de todo esse aparato, de todo esse investimento, principalmente por causa das zonas econômicas especiais, que a gente acaba tendo aí o crescimento da China, né? E esse crescimento, ele acaba superando o Japão, né? Lembra que eu estava explicando? Porque o Japão se tornou a terceira maior economia do mundo e tal. Então, era a segunda. Só que a partir do momento que o Japão ele começou a crescer, aí, o Japão não, desculpa, a China começou a crescer, superou o Japão. Só que eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas, né? Primeiro, o Japão, ele é um país desenvolvido, né, que tem um IDH elevado. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá, que o nome já fala, é um índice, né, na verdade é uma pesquisa que é feita entre os países pela ONU, que vai medir
os níveis, né, desses países em termos de grau de escolaridade, expectativa de vida e renda per capita, né? Então, um país que tem a sua população alfabetizada, que alcance, né, o ensino médio, o ensino superior, pós-graduação e por aí vai. Uma população que tem uma boa medicina, que tem um bom saneamento básico, que é enriquecida culturalmente com serviços públicos e tal, costuma ter uma expectativa de vida alta, ou seja, a média, né, de vida dessa população acaba sendo elevada, né, 70, 80, 90 anos. A média do brasileiro está em média 60, 60, 65 anos, tá? E o último é a renda per capita, ou seja, quanto que um país ele produz e se distribuir igualmente. É lógico que na prática isso não existe, é hipoteticamente falando, tá? Se distribuir igualmente entre a população, né, daria um tal valor de quanto cada pessoa produz, né? Então, esses três fatores, eles estando alto, a gente define o índice de desenvolvimento humano. E quando esse índice de desenvolvimento humano, né, ele é de 0 a 1, né? Quando esse índice está ali mais ou menos beirando 8, 9, significa que é um país desenvolvido, tá? Beirando ali mais ou menos 6, 7, é um país subdesenvolvido, emergente. E abaixo disso é um país subdesenvolvido, e ponto. Então, a China, ela faz parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, tá? Que são os países subdesenvolvidos emergentes. O que é um país subdesenvolvido emergente? É um país que tem as características de um país subdesenvolvido, mas que tem um crescimento econômico. O Japão não, o Japão já é um país desenvolvido, tá? Então, falar um pouquinho sobre essa questão de índice de desenvolvimento humano também é interessante para a gente comparar esses dois países, né? A China e o Japão. Então, povo, foi isso, tá? Agora eu vou passar a atividade para vocês fazerem agora, em sala de aula, tá? Vocês vão ter que fazer o seguinte, primeiro, vou passar algumas perguntas, vocês escrevem essas perguntas e vocês respondem ela para mim no caderno, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Quais são as regiões da Ásia e dizer as características de cada uma delas, tá? A primeira pergunta. Então, vocês podem ver no livro, tem aqui nas aulas, vou disponibilizar para vocês a outra aula, né, que já tinha dado, mas que também eu falo mais desse assunto de modo geral, e falar sobre o Japão e a China, tá? As características de cada um desses países. Tranquilo? Então, gente, é isso. Um beijo e tchau.